O sol ainda não havia nascido quando João Santos ligou o motor do caminhão Mercedes-Benz 1113, modelo 1978, pintado de azul desbotado com detalhes amarelos nas laterais. Era 15 de março de 2005, uma terça-feira que começava como tantas outras na vida do motorista de 45 anos. O pátio da transportadora Nordeste Cargas, localizada no bairro de São José, em Recife, estava envolvido na névoa matinal típica do outono pernambucano. O cheiro de diesel misturado com a umidade do ar criava aquela atmosfera pesada que João conhecia bem depois de 20 anos na profissão. "Maria, meu amor, já vou saindo", murmurou João ao celular Motorola antigo, ajustando o espelho retrovisor que balançava a cada movimento do motor. A voz da esposa do outro lado da linha carregava a preocupação de sempre, aquele tom maternal que ela adotava toda vez que ele pegava a estrada. "Cuidado na estrada, João. Esse tempo está muito esquisito, muito vento. E não se esqueça de ligar quando chegar em Salvador." Pedro ficou perguntando se você ia chegar a tempo para o jogo do Sport domingo, disse Maria, tentando disfarçar a ansiedade que sentia toda vez que o marido saía para viagens longas. O barulho da televisão ao fundo indicava que ela já estava acordada, provavelmente preparando o café da manhã. João sorriu, passando a mão pela barba grisalha que havia crescido nos últimos anos, resultado das noites mal dormidas e do estresse das estradas cada vez mais perigosas. 22 anos de casamento, e ela ainda se preocupava como no primeiro dia, quando ele trabalhava apenas no transporte local. "Pode deixar, mulher. Se tudo correr bem, amanhã de manhã estou de volta. Dá um beijo no Pedro por mim, e fala que domingo vamos juntos no Arruda torcer pelo esporte." A carga estava pesada, 3 pallets de eletrônicos importados avaliados em mais de R$200 mil, incluindo televisões de plasma, aparelhos de som e computadores, destinados a uma grande loja em Salvador. João conferiu mais uma vez os documentos, organizando-os cuidadosamente no porta-luvas, junto com sua carteira de motorista, CPF e os papéis do caminhão. Sebastião Moraes, o supervisor da transportadora, um homem de 50 anos, careca, e sempre usando camisa social branca, apareceu ao lado do caminhão, com uma expressão mais séria que o habitual. "João, essa carga é importante. O cliente é novo, está pagando bem acima da tabela, e quer tudo certinho. Qualquer problema, por menor que seja, você me liga na hora, entendeu? E cuidado com os pontos de parada só para onde você conhece bem", disse Sebastião, batendo nervosamente com a prancheta na coxa. "Relaxa, Sebastião, não é a primeira vez que faço esse trajeto. Conheço essa estrada como a palma da minha mão", respondeu João, mas havia algo no tom do supervisor que o incomodou. Em 5 anos trabalhando juntos, Sebastião nunca havia demonstrado tanta preocupação com uma carga, por mais valiosa que fosse. Às 5h30 em ponto, João deixou o pátio da transportadora, acenando para Zé do Portão, que já estava há 15 anos na empresa. Seguiu pela Avenida Caxangá em direção à BR-101 Sul, passando pelos bairros ainda adormecidos do Recife. O trânsito estava leve, típico daquele horário, e ele aproveitou para acelerar um pouco, querendo aproveitar as horas mais frescas do dia antes que o sol nordestino começasse a castigar. O rádio tocava uma música de Luiz Gonzaga, e João cantarolava baixinho Asa Branca, pensando na família que havia deixado dormindo em casa, e no quanto gostava daquela vida simples, apesar dos riscos da estrada. A manhã transcorreu sem intercorrências pelos primeiros 120 quilômetros. João parou em Palmares para abastecer no posto Ipiranga que conhecia há anos, um local de referência para os caminhoneiros da região. Era um posto grande, com restaurante, loja de conveniências e uma área de descanso com redes para os motoristas. Seu Antônio Silva, o frentista de 60 anos que trabalhava ali desde a inauguração, cumprimentou com um sorriso desdentado de sempre. "E aí, João, viagem longa hoje? Há quanto tempo não te vejo por aqui?" "Salvador, Antônio. Volta amanhã, se Deus quiser", respondeu João, descendo da cabine e esticando as pernas doloridas. Observou o movimento do posto. Era por volta das 8h30 da manhã, horário de movimento intenso. Alguns caminhoneiros conhecidos estavam por ali tomando café e conversando sobre frete e estrada, mas havia também uns 3 homens, que ele não reconhecia, conversando próximo a um Toyota com ala prata, modelo mais novo, placa de Alagoas.
O homem mais alto do grupo chamou sua atenção. Usava óculos escuros Ray-Ban, apesar do dia estar nublado, fumava um cigarro atrás do outro, e vestia uma camisa polo azul marinho. Tinha por volta de 35 anos e uma cicatriz pequena no queixo. Enquanto esperava o tanque encher, João notou que esse homem o observava insistentemente, fazendo anotações em um caderninho preto. Antônio, conhece aqueles caras ali do Conhola? Nunca vi por aqui. Não, perguntou João discretamente, acendendo um cigarro derby para disfarçar a curiosidade. O frentista olhou na direção indicada e franziu a testa, baixando a voz. Chegaram aqui umas 6 horas da manhã, disseram que estavam esperando alguém. Perguntaram sobre movimento de caminhão, horário que passa mais carga pesada. Achei meio estranho, sabe como é? João sentiu um arrepio na espinha. Pagou os R$ 180 do combustível, comprou um sanduíche de queijo coalho e uma água gelada, e seguiu viagem, mas o desconforto permaneceu. No espelho retrovisor lateral, viu o Conhola Prata sair do posto exatos 3 minutos depois dele, mantendo sempre uma distância de aproximadamente 200 metros. A BR-101 começava a ficar mais movimentada, conforme se aproximava do horário do rush matinal da região. Passaram por Água Preta, Barreiros, entrando no território alagoano. João ligou para Maria, como sempre fazia ao cruzar a divisa dos estados. Tá tudo bem por aí, João? Você parece meio nervoso, perguntou Maria, com aquela intuição feminina que o surpreendia depois de tantos anos juntos. Tudo certo, amor. Já entrei em Alagoas, deve chegar em Salvador umas 4 da tarde, mentiu sobre o horário, não querendo preocupá-la com o atraso causado pela parada mais longa no posto, e pela sensação estranha que estava tendo. Pedro saiu cedo hoje, disse que ia fazer um trabalho na escola. Deixei o almoço dele pronto. Você lembra de comer direito, né? Não fica só no sanduíche e refrigerante. Ao desligar o celular, João percebeu que o Conhola Prata continuava alguns carros atrás, agora com 2 ocupantes visíveis. Já eram mais de 180 quilômetros desde Palmares, passando por pelo menos 4 cidades diferentes. Definitivamente não era coincidência. Decidiu fazer um teste e reduziu a velocidade propositalmente para 60 km por hora. O Conhola também reduziu, acelerou para 90 km por hora. O carro fez o mesmo. Seu coração começou a bater mais forte. Enquanto João seguia pela estrada com a sensação crescente de estar sendo seguido, em Recife, Maria Santos varria o quintal da casa simples de 2 pavimentos no bairro de Casa Amarela. Era uma residência construída nos anos 80, de tijolos aparentes pintados de branco, com um pequeno jardim onde ela cultivava rosas e um pé de manga que dava sombra nos dias quentes. As janelas de madeira pintadas de azul complementavam a fachada modesta mas bem cuidada, resultado de muito esforço ao longo dos anos de casamento. Pedro Santos, de 16 anos, chegou da escola estadual Professor Antônio Correia e Silva reclamando do calor de março, que em Pernambuco costuma ser intenso. Era um rapaz alto para a idade, magro, com os cabelos cacheados da mãe e os olhos castanhos do pai. Usava o uniforme escolar meio amarrotado e carregava uma mochila velha que João havia comprado no ano anterior. Mãe, por que meu pai não compra logo um carro com ar-condicionado? Esse ônibus da linha Casa Amarela Centro está uma fornalha. Hoje eu quase passei mal, reclamou Pedro, jogando a mochila no sofá da sala pequena, decorada com móveis simples, mas organizados com carinho por Maria. Maria sorriu, secando as mãos no avental florido que usava para os trabalhos domésticos. Pedro havia puxado a personalidade questionadora do pai, mas tinha o coração generoso da família. Seu pai trabalha duro para dar o melhor para a gente, menino. Daqui a pouco ele consegue trocar o caminhão por um mais novo. Aí quem sabe compra um Uno ou um Gol para a família. O telefone fixo da cozinha tocou às 11h15. Maria correu para atender, esperando ser João com notícias da viagem, mas era Dona Conceição Ferreira, a vizinha de 70 anos, que morava na casa ao lado há mais de 30 anos. Maria, minha filha, você viu as notícias no Jornal do Comércio hoje de manhã? Estão falando que está tendo muito assalto na BR-101, principalmente entre Palmares e Maceió. Esses bandidos não têm medo de nada, atacam até de dia, disse Conceição com a voz preocupada. O coração de Maria disparou, e ela sentou na cadeira da cozinha. Que tipo de assalto, Conceição?
Como assim? Caminhão, minha filha. Tão levando a carga e às vezes até o motorista como refém. Dizem que é uma quadrilha organizada, que conhece as rotas dos transportes. Você falou com João hoje? Falei de manhã cedo, umas 6 horas. Ele disse que ia ligar quando passasse pela divisa, e quando chegasse em Salvador, respondeu Maria, tentando manter a calma, mas já sentindo aquele nó no estômago que conhecia bem toda vez que João viajava. Pedro, que escutava a conversa da sala, enquanto fingia fazer o dever de matemática, se aproximou da cozinha. Apesar dos 16 anos, era maduro para a idade e percebia a atenção da mãe. Mãe, meu pai conhece bem essa estrada. Ele faz esse trajeto há anos, sabe todos os pontos perigosos e os locais seguros para parar. Maria assentiu, mas a preocupação já havia se instalado como uma sombra pesada. Ligou o rádio da cozinha procurando notícias sobre a situação das estradas, sintonizando na rádio jornal, mas só encontrou música sertaneja e propagandas de lojas do centro do Recife. O relógio da parede, um modelo antigo com números romanos, que havia ganhado de presente de casamento, marcava 12h15. Se tudo corresse normalmente, João deveria ligar até às 5 da tarde, quando chegasse ao destino. Pedro, você vai comigo na casa da sua tia Lúcia hoje à tarde. Não quero ficar sozinha remoendo preocupação. Além disso, ela sempre tem notícias fresquinhas de tudo o que acontece na região, decidiu Maria, conhecendo bem a personalidade ansiosa que havia herdado da mãe. O rapaz concordou sem questionar, percebendo a ansiedade crescente da mãe. Ele próprio estava começando a se preocupar, embora tentasse não demonstrar para não piorar a situação. João era seu herói, um homem trabalhador que nunca havia faltado com nada em casa, e a ideia de algo ruim acontecer com ele era impensável. João decidiu parar para almoçar em Arapiraca, Alagoas, numa tentativa de despistar seus possíveis perseguidores. Escolheu o restaurante Lanchonete Bom Paladar, um estabelecimento simples à beira da BR-101, longe do movimento principal da cidade. O local era frequentado principalmente por caminhoneiros e viajantes, conhecido pela comida caseira e preços honestos. O Koala Prata havia sumido de vista há alguns quilômetros, depois que João fez algumas manobras evasivas, incluindo uma parada rápida em um posto menor, o que o tranquilizou momentaneamente. Eram quase 13 horas quando João estacionou o caminhão sob a sombra de uma árvore de cajá no estacionamento de terra batida. O restaurante tinha aquela arquitetura típica do interior nordestino: paredes caiadas de branco, telhado de telha colonial, uma varanda com pilastras pintadas de azul. Pediu uma porção generosa de carne de sol com macaxeira, feijão verde, farofa de manteiga e uma cerveja Skol gelada. O estabelecimento era simples mas acolhedor: piso de cerâmica vermelha, mesas de fórmica azul, com cadeiras de plástico, um ventilador de teto Ventisal que lutava contra o calor do meio-dia alagoano. O senhor é de onde? Perguntou Josefa, a garçonete, uma moça jovem de uns 25 anos, cabelos pretos presos em rabo de cavalo, sorriso simpático e sotaque carregado do sertão alagoano. Recife, menina. Indo para Salvador a trabalho. Essa comida está uma delícia, igual da minha sogra, respondeu João, observando o movimento da estrada pela janela emoldurada por cortinas floridas, tentando relaxar e aproveitando a pausa na tensão que vinha sentindo. Foi então que viu uma figura familiar entrando no restaurante. Sebastião Moraes, seu supervisor da transportadora Nordeste Cargas, que deveria estar em seu escritório em Recife naquele momento, caminhava em sua direção com uma expressão tensa e suor excessivo na testa careca. Usava a mesma camisa social branca de sempre, mas estava amarrotada e com manchas de suor nas axilas. João, que coincidência te encontrar aqui, cara, disse Sebastião, mas sua voz soava completamente forçada, como se estivesse lendo um texto decorado. As mãos tremiam ligeiramente. João quase engasgou com a cerveja. Sebastião, que diabos você está fazendo aqui? Como você saiu do Recife e chegou antes de mim? A confusão era total, não fazia sentido nenhum seu supervisor estar ali. Olha, surgiu um probleminha com a carga. Preciso que você pare num local que vou te indicar agora. É só uma conferência rápida, questão de segurança da empresa. Coisa de rotina, sabe como é, disse Sebastião, evitando olhar diretamente nos olhos do motorista e limpando constantemente o suor da testa com um lenço. João franziu a testa,
a desconfiança aumentando exponencialmente. Que tipo de problema, Sebastião? Os documentos estão todos certinhos, eu mesmo conferi antes de sair. E que conferência é essa? Nunca houve nada parecido nos 5 anos que trabalho com vocês. Sebastião olhou ao redor nervosamente, como se procurasse por alguém ou temesse ser ouvido. Havia apenas 3 outras mesas ocupadas, um casal de idosos, 2 caminhoneiros jogando dominó e um homem sozinho lendo jornal. Não posso explicar aqui, João. É melhor a gente ir pro caminhão. Tem gente ouvindo. Algo no comportamento do supervisor estava completamente errado. João conhecia Sebastião há 5 anos, desde que começou a trabalhar na Nordeste Cargas, e nunca o tinha visto tão agitado, transpirando tanto, e com essa expressão de pânico mal disfarçado. Além disso, a questão logística não se resolvia. Como diabos ele havia chegado até Arapiraca? Não havia nenhum veículo da empresa no estacionamento, nem ônibus que fizesse aquele trajeto no horário. Sebastião, como exatamente você chegou aqui? Cadê seu carro? Perguntou João, levantando-se da mesa, mas mantendo distância. O supervisor hesitou por longos segundos antes de responder, claramente inventando uma desculpa. Vim com os colegas de outra transportadora. Eles me deram carona. João, pelo amor de Deus, é importante. Vamos logo, o tempo está passando. João deixou uma nota de R$ 20 na mesa, muito mais que o valor da conta, e seguiu Sebastião até o estacionamento, mas todos os seus instintos de sobrevivência estavam em alerta máximo. Quando chegaram próximo ao caminhão, 2 homens se aproximaram caminhando de um Toyota com ala prata estacionado estrategicamente atrás de uma van, de onde podiam observar sem serem vistos. João reconheceu imediatamente. Eram os mesmos homens que o haviam seguido desde Palmares. Esses são os colegas que te trouxeram? Perguntou João, já sabendo que havia caído em uma armadilha cuidadosamente planejada. João, eu sinto muito, cara. Juro por Deus que não queria que fosse assim, murmurou Sebastião com a voz embargada, finalmente olhando nos olhos do motorista, revelando uma mistura de culpa, medo e desespero. Suas mãos tremiam descontroladamente. Os 2 homens do com-ola se aproximaram com passos calculados. O mais alto, aquele que usava óculos escuros Ray-Ban, e tinha cicatriz no queixo, falou com voz calma mas carregada de ameaça: Senhor João Santos, motorista da Nordeste Cargas, casado com Maria Conceição Santos, pai do Pedro Santos, 16 anos, estudante da escola Professor Antônio Correia. O senhor vai nos acompanhar sem fazer escândalo. Se cooperar direitinho, ninguém se machuca. Sua família continua segura. João sentiu o sangue gelar nas veias ao ouvir os nomes de sua esposa e filho. Eles conheciam detalhes íntimos de sua vida, haviam investigado sua rotina, sua família. Isso não era um assalto comum de estrada. Olhou para Sebastião, buscando uma explicação que fizesse sentido, mas o supervisor mantinha os olhos baixos, as mãos tremendo como folhas ao vento. Sebastião, pelo amor de Deus, que história é essa? Você está envolvido com esses caras? Como eles sabem sobre minha família? A voz de João saía mais alta que pretendia, misturando indignação com medo. O segundo homem, mais baixo e robusto, com uma barriga proeminente e tatuagens nos braços, perdeu a paciência. Aproximou-se agressivamente e mostrou discretamente uma pistola 38 escondida na cintura. Ô velho, chega de conversa fiada. A empresa do seu chefe aqui está devendo uma grana preta para gente muito importante. Eles ofereceram uma saída, e você faz parte dessa saída. Entendeu a parada? Sebastião finalmente encontrou coragem para falar, a voz quase inaudível. A Nordeste Cargas está quebrada, João. Devemos mais de R$ 500 mil. Eles ofereceram quitar tudo se a gente colaborasse com algumas operações. Eu não sabia que ia envolver você diretamente. Juro que pensei que fosse só sobre desvio de carga. O homem dos óculos escuros, claramente o líder do grupo, continuou com um tom professoral. Senhor João, o senhor é um motorista experiente, observador, conhecido na estrada. Sebastião contou para a gente que você tem memória boa, conhece gente, faz perguntas. Isso complica nossa operação. A gente não pode correr riscos. João avaliou rapidamente suas opções. Estava em um estacionamento isolado, longe da estrada principal, contra 3 homens armados, que claramente haviam planejado aquilo com antecedência.
Gritar ou tentar fugir colocaria em risco os outros clientes do restaurante, e pior ainda, sua família em Recife. Pensou em Maria preparando o jantar sem saber de nada, em Pedro estudando para as provas escolares. Tá bom, eu vou com vocês, mas eu quero garantias de que vão me soltar depois, e que minha família não vai ser incomodada, disse João, entregando as chaves do caminhão com as mãos trêmulas. O homem mais baixo riu de forma sinistra, revelando dentes manchados de nicotina. Garantias? Aqui quem dá as garantias somos nós, velhinho. Você não está em posição de fazer exigências. Forçaram João a entrar no banco traseiro do Comala, entre os dois sequestradores. O carro cheirava a cigarro velho e suor. Sebastião assumiu a direção do caminhão, seguindo-os por uma estrada secundária de asfalto, que depois se transformou em terra batida. João tentou memorizar o caminho. Saíram da BR-101 cerca de 15 quilômetros após Arapiraca. Passaram por um povoado pequeno chamado Bom Sucesso, uma ponte de concreto sobre um riacho quase seco, onde algumas crianças tomavam banho, uma casa de farinha abandonada, e finalmente chegaram a uma área isolada na Caatinga, cercada por mandacarus e chiques. O sol estava começando a se pôr no horizonte quando pararam. A paisagem era desoladora: terra seca, vegetação espinhosa, o silêncio quebrado apenas pelo canto distante de um bem-tive. João calculou que estavam a pelo menos 40 quilômetros da rodovia principal, em uma região que não conhecia. Por que vocês estão fazendo isso comigo? A carga vale muito, levem ela, mas sequestro é crime federal. Vocês vão se complicar muito mais, disse João, tentando raciocinar com os sequestradores, embora soubesse que a situação havia passado do ponto de retorno. O homem dos óculos escuros se virou do banco da frente, removendo os óculos pela primeira vez, e revelando olhos pequenos e frios. Senhor João, o senhor ainda não entendeu a situação. Isso aqui não é só sobre a carga de eletrônicos. Tem gente muito importante envolvida, gente que mexe com milhões, e não pode ser prejudicada. Políticos, empresários, gente que você nem imagina. João sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Que gente importante? Do que vocês estão falando? O senhor fez perguntas demais no posto de Palmares, observou demais, foi muito esperto. Sebastião contou que você é do tipo que não esquece um rosto, que conhece meio mundo na estrada. Isso complica muito nossa operação. A gente não pode deixar pontas soltas. Quando saíram do carro, o sol já estava se pondo completamente, pintando a Caatinga de tons alaranjados e vermelhos. João pensou em Maria naquele momento, checando o relógio e esperando sua ligação, em Pedro terminando a lição de matemática na mesa da cozinha, na vida simples mas feliz, que havia construído tijolo por tijolo ao longo de 22 anos de casamento. Eu tenho família que me ama. Eles vão sentir minha falta, vão procurar, vão fazer escândalo. A polícia vai investigar, disse João, a voz tremendo pela primeira vez desde que tudo começou. O homem mais baixo abriu o porta-malas do carro e retirou uma folha de papel pautado e uma caneta bicarbonato azul. É exatamente por isso que você vai escrever uma carta explicando tudo direitinho. Deram-lhe o material com as mãos já trêmulas pela tensão e pelo frio que começava a fazer na Caatinga. Com a letra caprichada que aprendera na escola primária rural, João começou a escrever as palavras que, 11 anos depois, seriam encontradas no bolso de sua jaqueta desbotada, revelando a verdade sobre seu desaparecimento e mudando para sempre a vida de Maria, Pedro e todos os envolvidos naquela trama de corrupção que se espalhava muito além do que ele poderia imaginar. Com as mãos tremendo sob a luz alaranjada do pôr do sol na Caatinga alagoana, João Santos começou a escrever aquela que seria sua última mensagem ao mundo. O papel pautado balançava com o vento seco que soprava entre os mandacarus, e ele precisou se apoiar no capô quente do Comala para conseguir formar as palavras, com sua letra caprichada, a mesma que usava para assinar os conhecimentos de transporte há 20 anos. Escreve direito, João. Conta que você decidiu sumir por problemas pessoais, que não quer ser procurado, que a família não deve se preocupar. Instruiu o homem dos óculos escuros, agora identificado pelos comparsas como Carlinhos. Mas João tinha outros planos. Para minha querida esposa Maria e meu filho Pedro, começou a escrever, ignorando as instruções. Se vocês estão lendo isto, é porque algo terrível aconteceu comigo. Não foi acidente, não foi assalto comum, foi uma armadilha.
Ei, para com essa merda! Gritou o homem mais baixo, tentando arrancar o papel, mas Carlinhos o impediu. Deixa ele escrever. Depois a gente vê, disse o líder, acendendo um cigarro Hollywood e observando João com curiosidade mórbida. João continuou escrevendo rapidamente, sabendo que tinha pouco tempo. Sebastião Moraes, meu supervisor, me entregou para uma quadrilha. A empresa deve dinheiro para gente poderosa, políticos e empresários. Eles disseram que eu ouvi coisa demais. A carga de eletrônicos era só isca. O verdadeiro negócio é maior lavagem de dinheiro, contrabando, corrupção que vai até Brasília. As lágrimas começaram a borrar algumas palavras, mas João persistiu. Maria, meu amor, você sempre foi a mulher mais forte que conheci. Cuida do Pedro, fala para ele que o pai morreu lutando pela verdade. Pedro, meu filho, estuda, seja honesto, não aceite dinheiro fácil. Vocês dois são minha vida. Sebastião se aproximou, lendo por cima do ombro de João. Seu rosto estava pálido como papel. João, pelo amor de Deus, não faz isso. Eles vão matar sua família também se você entregar essa gente. Já tomaram essa decisão, Sebastião. Só não sabem ainda, respondeu João, continuando a escrever. Se alguém encontrar meu corpo, procurem o delegado federal Augusto Mendonça, em Maceió. Ele é honesto. Investiguem a Nordeste Cargas, os contratos com a prefeitura de Maceió, os políticos que protegem essa quadrilha. A verdade precisa aparecer. Carlinhos perdeu a paciência e arrancou a caneta da mão de João. Chega, você assinou sua sentença de morte, velho. Dobrou a carta cuidadosamente e a guardou no bolso da jaqueta jeans de João. Mas sabe que mais? Essa carta vai ficar com você. Quem sabe um dia alguém não encontra e resolve investigar mesmo. O terceiro homem, que havia permanecido calado até então, um sujeito magro com dentes de ouro, finalmente falou: Carlinhos, isso é perigoso. Se acharem essa carta... Se acharem, José, vai ser daqui a muito tempo. E quando acharem, a gente já vai estar longe, rica e protegida. Relaxa. João olhou para o horizonte, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu límpido do sertão. Pensou na última vez que havia visto Maria pela manhã, ainda de camisola, preparando seu café. Pensou em Pedro reclamando do calor no ônibus escolar. Pensou na vida simples que nunca mais teria. Posso fazer um pedido? Perguntou João, surpreendendo os sequestradores com a calma na voz. Fala logo, resmungou Carlinhos. Não façam minha família sofrer mais do que o necessário. Inventem uma história qualquer, mas não façam eles passarem a vida toda procurando por mim. Sebastião começou a chorar, escondendo o rosto nas mãos. Desculpa, João, desculpa mesmo. Eu não sabia que ia chegar nesse ponto. Eles disseram que ia ser só um susto, uma lição. Você sabia sim, Sebastião. Você sempre soube, respondeu João, sem raiva na voz, apenas uma tristeza profunda. Sábado, 23 de abril de 2016. O sol escaldante do meio-dia alagoano castigava a Caatinga, quando Josivaldo Pereira da Silva, vaqueiro de 52 anos, saiu em busca de 3 cabeças de gado, que haviam se perdido durante a madrugada. Montado em seu cavalo alazão, seguia uma trilha antiga que conhecia desde menino, a cerca de 60 quilômetros de Arapiraca, numa região onde a vegetação espinhosa crescia selvagem e poucos se aventuravam. Foi quando viu algo que o fez desmontar imediatamente. Sob um juazeiro seco, parcialmente cobertos por galhos e folhas acumuladas pelos ventos de 11 anos, estavam restos mortais humanos. O esqueleto ainda vestia uma jaqueta jeans desbotada, calça escura e botas de couro. Ao lado, uma carteira de motorista plastificada, milagrosamente preservada, mostrava o rosto de João Santos, nascido em 15 de junho de 1960. Josivaldo sentiu as pernas tremerem. Conhecia histórias de pessoas que haviam desaparecido naquela região ao longo dos anos, mas nunca havia se deparado com algo assim. Com as mãos trêmulas, pegou o celular Samsung simples e discou para a Polícia Civil de Arapiraca. Alô, polícia? Encontrei um corpo aqui na Caatinga. Tem documento e tudo. Parece que está aqui há muitos anos. 2 horas depois, uma equipe da Polícia Civil chegou ao local liderada pelo delegado Roberto Almeida, um homem de 45 anos, experiente em casos de desaparecimento na região. Junto com ele vieram 2 investigadores, um perito criminal e o médico legista Dr. Marcos Antônio.
pelo estado de decomposição e pela vegetação que cresceu ao redor. Esse corpo está aqui há pelo menos 10 anos, avaliou o Dr. Marcos, examinando os restos mortais com cuidado profissional. Foi o investigador Sérgio Vanderlei quem fez a descoberta mais importante. Ao examinar a jaqueta jeans, encontrou no bolso interno direito uma folha de papel dobrada, amarelada pelo tempo, mas ainda legível. Delegado, tem uma carta aqui. Roberto Almeida leu em silêncio primeiro, seus olhos se arregalando a cada linha. Meu Deus do céu! Sérgio, liga imediatamente para o delegado federal Augusto Mendonça, em Maceió, e para a família em Recife. Essa história é muito maior do que imaginávamos. A carta, escrita com letra caprichada e tinta azul já desbotada, revelava uma trama de corrupção que envolvia empresários, políticos e uma rede de lavagem de dinheiro que operava há anos entre Pernambuco e Alagoas. Mas o mais chocante eram os nomes citados. Alguns ainda ocupavam cargos públicos importantes em 2016. Chefe, o que fazemos com essa informação? Perguntou Sérgio, percebendo a gravidade da situação. Primeiro, preservamos a cena do crime como se fosse ouro. Segundo, essa investigação vai ser sigilosa até termos certeza de quem podemos confiar. Terceiro, essa família em Recife vai finalmente saber a verdade sobre o que aconteceu com João Santos. Enquanto a equipe trabalhava na coleta de evidências, Roberto Almeida não conseguia parar de pensar na coragem daquele motorista. Mesmo sabendo que ia morrer, João havia deixado um testemunho que, 11 anos depois, poderia finalmente fazer justiça. Era uma segunda-feira, 25 de abril de 2016, quando o telefone tocou na casa de Maria Santos em Casa Amarela, Recife. Ela estava preparando o almoço para Pedro, agora com 27 anos, engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Pernambuco, que havia voltado a morar com a mãe depois de terminar um relacionamento de 3 anos. Dona Maria Santos? Perguntou uma voz masculina desconhecida do outro lado da linha. Sou eu, sim. Quem fala? Respondeu Maria, secando as mãos no avental. Aos 64 anos, ela havia envelhecido mais do que deveria. Os cabelos completamente grisalhos, as rugas marcadas pela tristeza de 11 anos de incerteza, e aquela expressão de quem nunca conseguiu aceitar completamente a perda. Aqui é o delegado Roberto Almeida, da Polícia Civil de Arapiraca, Alagoas. Senhora, preciso falar com a senhora e sua família sobre seu marido, João Santos. Maria sentiu as pernas fraquejarem. Depois de 11 anos, qualquer ligação da polícia sobre João ainda a deixava em pânico. Aconteceu alguma coisa? Vocês encontraram alguma pista nova? Dona Maria, é melhor a senhora sentar. Encontramos os restos mortais de seu marido, e uma carta que ele escreveu antes de morrer. O mundo de Maria desabou novamente. Pedro, que estava na sala mexendo no notebook, correu para a cozinha ao ouvir o grito de desespero da mãe. Mãe, o que foi? O que aconteceu? Encontraram seu pai, conseguiu dizer entre lágrimas. Depois de 11 anos, encontraram seu pai. Pedro tomou o telefone das mãos trêmulas da mãe. Alô, delegado? Aqui é Pedro Santos, filho do João. O senhor pode me explicar o que aconteceu? Roberto Almeida, do outro lado da linha, respirou fundo antes de continuar. Havia dado muitas notícias ruins ao longo da carreira, mas aquela era especialmente difícil. Pedro, seu pai foi assassinado em março de 2005. Mas antes de morrer, ele deixou uma carta contando toda a verdade. Seu pai foi um herói, rapaz. Mesmo sabendo que ia morrer, ele pensou em fazer justiça. Como assim, delegado? Que verdade? Que justiça? Não posso falar tudo por telefone. É questão de segurança. Vocês podem vir até Arapiraca? Ou preferencialmente, Maceió? Tem um delegado federal envolvido agora. Isso virou caso de Polícia Federal. Pedro olhou para a mãe, que chorava copiosamente, mas também mostrava, pela primeira vez em 11 anos, uma expressão de determinação. Dona Maria quer ir, delegado. Nós queremos saber a verdade. Ótimo. Marquem para quinta-feira, dia 28, às 14 horas, na Superintendência da Polícia Federal em Maceió. Perguntem pelo delegado Augusto Mendonça. E Pedro, tragam um advogado. Vocês vão precisar. Quando desligaram, mãe e filho se abraçaram e choraram juntos pela primeira vez desde o desaparecimento de João. Mas eram lágrimas diferentes, não mais de incerteza, mas de dor misturada com uma estranha sensação de alívio.
Finalmente saberiam o que realmente havia acontecido. Mãe, vamos chamar o tio Luiz. Ele conhece um bom advogado, disse Pedro, já pensando nos próximos passos. E vamos avisar a família toda. Depois de 11 anos, papai vai ter justiça. Maria assentiu, limpando as lágrimas com a barra do avental. Seu pai sempre dizia que a verdade aparece, Pedro. Sempre. Ele estava certo. Naquela noite, pela primeira vez em 11 anos, Maria conseguiu dormir um sono completo. Não porque a dor havia passado, mas porque finalmente tinha certeza de que João estava morto, e de que havia morrido lutando por algo maior que ele mesmo. Quinta-feira, 28 de abril de 2016. A sede da Polícia Federal em Maceió estava movimentada quando Maria e Pedro Santos chegaram, acompanhados do advogado Luiz Henrique Cavalcante, primo de Maria e criminalista experiente. Foram recebidos pelo delegado federal Augusto Mendonça, um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, que há 15 anos investigava crimes de corrupção no Nordeste. Família Santos, meus pêsames pela perda, mesmo depois de tanto tempo, disse Mendonça, conduzindo-os a uma sala reservada. Mas quero que saibam que seu João foi um homem corajoso. A carta que ele deixou está nos ajudando a desmontar uma das maiores redes de corrupção da região. Pedro segurou a mão da mãe enquanto o delegado abria uma pasta com documentos. Delegado, podemos ver a carta? Mendonça entregou uma cópia xerografada. O original estava sendo periciado. Leiam com calma. Vai ser difícil, mas é importante que entendam a dimensão do que João descobriu. Maria começou a ler com a voz embargada. Para minha querida esposa Maria e meu filho Pedro. Se vocês estão lendo isto, é porque algo terrível aconteceu comigo. Não foi acidente, não foi assalto comum. Foi uma armadilha. Conforme a leitura avançava, Pedro sentia a raiva crescer dentro dele. Sebastião Moraes. Esse nome eu lembro. Ele veio no velório procurar informações sobre papai. Disse que estava preocupado, que ia ajudar a investigar. Sebastião Moraes morreu em 2010 num acidente de carro suspeito, informou Mendonça. Mas antes da morte, começou a frequentar psicólogo. Estava com depressão severa. Acreditamos que ele sabia mais do que disse na época. O advogado Luiz Henrique analisava a carta com olhar jurídico. Delegado, esses nomes que João citou, Carlinhos, os políticos, os empresários, vocês conseguiram identificar? Alguns sim. Carlinhos era Colão Soberto Ferreira, braço direito de uma organização criminosa que operava entre Pernambuco e Alagoas. Foi preso em 2012 por tráfico de drogas, mas nunca confessou participação no assassinato de João. Está cumprindo pena em Brasília. Mendonça continuou, a Nordeste Cargas realmente estava envolvida em lavagem de dinheiro. Eles usavam o transporte de cargas legítimas para misturar com produtos contrabandeados e dinheiro sujo. João descobriu parte do esquema e virou uma ameaça. Maria, que havia terminado de ler a carta, olhou diretamente nos olhos do delegado. E os políticos? Os empresários? João cita nomes importantes. Aí está o problema, Dona Maria. Alguns dos nomes citados por João ainda estão vivos e ocupam cargos públicos. Um é deputado estadual, outro é prefeito de uma cidade importante. Por isso precisamos ser cuidadosos. Eles têm poder e influência. Pedro bateu o punho na mesa. Quer dizer que meu pai morreu para proteger esses bandidos de terno e gravata, e eles ainda estão por aí, livres, leves e soltos? Por enquanto, Pedro. Mas a carta de seu pai está mudando isso. Já conseguimos mandados de busca e apreensão contra 3 empresas. 2 ex-funcionários da Nordeste Cargas concordaram em colaborar com a investigação em troca de delação premiada. O advogado Luiz se inclinou para a frente. Delegado, qual é a expectativa de tempo para essa investigação? E que tipo de proteção a família vai ter? Se esses criminosos ainda estão ativos, a investigação deve durar pelo menos 2 anos. Quanto à proteção, já acionamos o programa de proteção a testemunhas. Vocês vão receber escolta policial e, se necessário, vamos relocar vocês temporariamente. Maria balançou a cabeça negativamente. Delegado, já passei 11 anos da minha vida com medo, sem saber a verdade. Não vou me esconder agora. Quero que esses criminosos paguem pelo que fizeram com minha família. Mãe, pensa bem. Esses caras mataram papai por muito menos, alertou Pedro. Exatamente por isso, meu filho. Seu pai morreu para que a verdade aparecesse.
Não vou desperdiçar o sacrifício dele me escondendo agora. Mendonça sorriu pela primeira vez na reunião. Dona Maria, a senhora tem a mesma coragem de seu marido. Vamos fazer justiça. João Santos não morreu em vão. 2 anos e meio depois, em outubro de 2018, o Tribunal de Justiça de Alagoas estava lotado para o julgamento do caso que ficou conhecido como Operação Caminhoneiro. Maria Santos, agora com 66 anos, estava na primeira fileira ao lado de Pedro, que havia se casado 6 meses antes com Ana Paula, uma professora que conhecera durante as audiências do processo. No banco dos réus estavam 7 homens: Colan Soberto Ferreira, o Carlinhos, José da Silva, o homem dos dentes de ouro, o ex-deputado estadual Antônio Macedo, o empresário Fernando Oliveira, 2 ex-funcionários da Nordeste Cargas e um policial civil aposentado que facilitava as operações. O promotor de justiça, Dr. Rafael Montenegro, fazia seu discurso final. Senhores jurados, João Santos morreu porque descobriu uma verdade inconveniente. Morreu porque teve a coragem de questionar, de observar, de ser honesto numa época em que a honestidade custava a vida. Sua carta, encontrada 11 anos depois, é o testemunho de um homem que sabia que ia morrer, mas preferiu morrer com dignidade a viver com cumplicidade. Colan Soberto Ferreira, agora com 48 anos e visivelmente envelhecido pelos anos de prisão, foi chamado a se manifestar. Eu sinto muito pela família. João era um cara trabalhador, não merecia o que aconteceu. Mas a gente estava desesperado, devia muito dinheiro para gente perigosa. Não foi planejado para terminar daquela forma. Pedro se levantou da cadeira, ignorando os pedidos de silêncio do juiz. Vocês planejaram tudo. Seguiram meu pai desde Palmares, armaram a emboscada, forçaram ele a escrever uma carta sabendo que iam matar ele. Não venham agora com esse discurso de arrependimento. O juiz Dr. Edmilson Carvalho bateu o martelo. Ordem na sala. Senhor Pedro, por favor, se contenha. Maria segurou o braço do filho, sussurrando: calma, Pedro, deixa a justiça falar agora. O ex-deputado Antônio Macedo, de 72 anos, estava em cadeira de rodas, devido a um derrame sofrido durante a investigação. Sua defesa alegava que ele apenas recebia propina para facilitar contratos, não tendo conhecimento direto do assassinato. Mas as delações dos ex-funcionários da Nordeste Cargas foram devastadoras. Ele não apenas sabia do esquema, como havia ordenado que João fosse neutralizado após descobrir documentos comprometedores. Depois de 3 dias de julgamento, o júri se retirou para deliberar. Maria e Pedro foram para o corredor do tribunal, onde encontraram o delegado Augusto Mendonça, que havia acompanhado todo o processo. Delegado, o senhor acha que vai dar certo? Perguntou Maria, nervosa. Dona Maria raramente viu um caso com tantas provas. A carta de João, os depoimentos das delações, os documentos apreendidos. É difícil eles escaparem dessa vez. 3 horas depois, o júri retornou. O juiz leu o veredicto: Colan Soberto Ferreira, culpado de homicídio qualificado, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, 28 anos de prisão. José da Silva, culpado pelos mesmos crimes, 25 anos. Antônio Macedo, culpado de homicídio qualificado por mandato, corrupção ativa e formação de quadrilha, 32 anos. Maria começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio. Pedro a abraçou forte. Conseguimos, mãe. Papai conseguiu justiça. Após a sessão, na escadaria do tribunal, Maria foi abordada por uma repórter da transmissão Vertical Gazeta. Dona Maria, como se sente sabendo que os assassinos de seu marido foram condenados? Maria respirou fundo antes de responder. Meu marido sempre dizia que a verdade aparece, não importa quanto tempo demore. João morreu como um herói, defendendo a verdade. Hoje, finalmente, ele pode descansar em paz. Pedro completou: papai sempre nos ensinou a ser honestos, a não aceitar dinheiro fácil, a fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Ele praticou isso até o último segundo de vida. Espero que a história dele sirva de exemplo para outras pessoas. 6 meses depois, Maria inaugurou o Instituto João Santos, uma organização não governamental que oferece assistência jurídica gratuita para famílias de pessoas desaparecidas. Na parede da entrada, uma foto de João ao lado de sua última carta, com os dizeres: a verdade sempre aparece. Às vezes demora, mas sempre aparece. Pedro trabalha como engenheiro civil,
e dedica os fins de semana ao Instituto da Mãe. Ana Paula está grávida de uma menina, que se chamará Joana, uma homenagem ao avô que nunca conheceu, mas cujo legado de coragem e honestidade viverá para sempre na família Santos. A Caatinga alagoana, onde João passou seus últimos momentos, hoje abriga um pequeno memorial. Josivaldo, o vaqueiro que encontrou o corpo, virou guardião do local e conta para quem quiser ouvir a história do motorista corajoso que preferiu morrer a se calar diante da injustiça. E na estrada entre Recife e Salvador, os caminhoneiros ainda falam sobre João Santos, o homem que provou que até na hora da morte, um brasileiro honesto pode fazer a diferença.